Nos comentários desse vídeo eu recebi uma mensagem do tipo: Alisson, e como que eu posso fazer uma arte para pizzaria? Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode adaptar técnicas que você aprende em outras aulas, que não necessariamente é sobre o nicho do tema que você está criando, mas você pode moldar todas essas características para a sua necessidade. Todos os materiais que eu utilizar nessa aula eu vou deixar disponível para download, os links também de todos os sites que foram utilizados. Seja muito bem-vindo à tela do meu Photoshop e vamos iniciar criando um novo documento, colocando aqui o tamanho quadradinho que ele se encaixa perfeitamente tanto em Facebook quanto Instagram, 1080 por 1080 pixels, resolução 72, modo de cores RGB, perfil de cores Adobe RGB 1998 e vamos criar nosso novo documento. Só que o meu fundo estava verde aqui, eu só vou deixar aqui dentro das propriedades branco, ok? Então vamos iniciar agora a nossa criação. Primeiro de tudo, já vou colocar um degradê igual eu fiz naquele vídeo de artes para mídias sociais, no curso introdutório gratuito, que o link está aqui em cima no card e também na descrição. Então colocando um ajuste de degradê, criando o nosso próprio degradê, clicando aqui, você vê que você pode colocar de outra cor, se quiser pegar as mesmas cores que eu utilizei naquele caso do hambúrguer para fazer na pizzaria, também combina, porque é relacionado à comida, né, a restaurantes, então essa cor super bem condiz com o tema. Clicando aqui embaixo na primeira caixinha, você já consegue definir a primeira cor. No meu testing off que eu fiz ali, eu encontrei um laranja mais clarinho no F7CD84, digitando nesse código hexadecimal você vai encontrar exatamente essa cor. Só que, agora sim, F7CD84. Ok? E na última caixinha eu só vou colocar aqui a opacidade em 100% na caixinha de cima e na última caixinha modificando a cor para um laranja mais forte, que no caso foi o F9 4D18. Lembrando novamente que você pode colocar as cores que você quiser. Dando um OK, e aqui eu só modifiquei de linear para radial, para ele começar no ponto central mais clarinho e ir de maneira gradativa, deixando mais intenso, mais saturado as cores nas bordas. Você pode clicar na sua imagem e posicionar como você quiser, e a escala também aumentar, diminuir para deixar mais suave ou mais brusca a troca de cores dos degradês. Caso você queira voltar para redefinir o alinhamento, voltar de maneira central, você clica nesse botãozinho aqui, beleza? Ok. Aqui outra coisa que eu também procurei e encontrei um background bem interessante lá no site Freepik para utilizar para posts voltados para pizzaria. Fica uma textura legal ali para o fundo, mas caso você queira deixar apenas uma cor sólida ou um degradê, também super combina. Eu já separei aqui em PNG, que vem um arquivo em vetor do Illustrator. Então eu já separei essa imagem, extraí essa imagem PNG para a gente utilizar aqui. Lá no curso de criação de artes para mídias sociais, inclusive eu mostro como você abrir o Illustrator, desagrupar os agrupamentos que já vêm criados dentro desses vetores para coletar apenas o objeto que você deseja para a continuação da sua arte. Então clicando, arrastando aqui no ícone do Photoshop e soltando, vou pressionar Alt e vou completar totalmente aqui o meu arquivo e vou confirmar na barra de propriedades. Você pode deixar assim, diminuir a opacidade, não tem um certo ou errado. Eu vou deixar apenas com modo de mesclagem diferente. O subexposição de cores ficou maneiro, o divisão também nesse caso aqui. Ou até mesmo a luz direta, indireta, caso queira deixar ele um pouquinho mais escuro. Nesse caso eu vou deixar no subexposição de cores. Lembrando, não tem um certo ou errado. Vai do seu gosto e da ideia que você quer transmitir para sua arte. Agora, para a gente já ter uma ideia geral de como que vai ficando o posicionamento da nossa estrela principal da arte, a pizza, eu já recortei também em PNG. Se você não sabe como recortar, procura aqui no canal PSI vários vídeos sobre isso, temas de como recortar com a ferramenta caneta, seleção rápida, tem muita coisa legal. E lá nos cursos da loja Photoshop, com certeza também tem muito conteúdo relacionado a recortes e seleções profissionais no Photoshop. Clicando, arrastando no ícone do Photoshop e sem soltar, agora eu clico e arrasto para o documento para inserir a pizza. Pressionando Alt, eu clico na forquilhazinha e aumento proporcionalmente para que eu complete o tamanho correto aqui na minha arte. Quero deixar maior zona, posso até inclinar um pouquinho, se eu rotacionar também vai ficar legal. E eu crio uma sombra aqui na parte de baixo com ela. Confirmo na barra de propriedades, no tamanho que eu achar maneiro, centralizo na minha arte. E eu posso dar um Ctrl J, a pizza debaixo. Posso dar 2 cliques aqui e vou colocar sombra.
para eu saber do que se trata. Como a gente inseriu dentro de um documento, ele já coloca dentro de um objeto inteligente todos os filtros que a gente aplicar aqui serão editáveis. E agora eu já vou criar a sombra dessa pizza. Então eu posso dar 2 cliques ao lado da sombra aqui para colocar uma sobreposição de cor no modo normal. E eu posso pegar aqui, ó, até com o conta-gotas, vir e selecionar o marrom mais escuro aqui, dar um OK, OK novamente. Através, a gente pode dar um Ctrl T, voltar aqui, deixar ele retinho. Eu posso vir agora no menu filtro, desfoque gaussiano, para colocar o primeiro desfoque. Você pode colocar aqui pouco ou bastante, depende do quão suave que você quer as sombras na borda geral, e dá um OK. E daí aqui em filtro, desfoque de movimento, você faz aquele desfoque de maneira horizontal, no ângulo 0, para conseguir esse efeito de sombra bem maneiro aqui na nossa arte. E confirma, dá um OK. Só vou dar um Ctrl T, OK, pressionando o Shift, vou diminuir aqui a altura da sombra, para que ele fique apenas na parte de baixo, não na parte de cima. Ó. Então Ctrl T, Shift, vem apenas aqui na parte de cima para achatar essa sombra da pizza. E eu deixo ela bem rente à parte que supostamente estaria encostando aqui no solo também, né? Um solo fictício que a gente tem aqui. E a gente pode até colocar algo mais voltado para outra cor para identificar ainda mais que é uma parte de contato e não está voando a pizza. Outros efeitos de desfoque também podem ser aplicados no restante da imagem para dar uma sensação de movimento interessante, igual a gente fez lá naquele vídeo do curso introdutório gratuito de artes para mídias sociais. Então, selecionando a pizza aqui de cima, ó, camadas, seleciona filtro, desfoque de movimento novamente. Coloque aqui um efeito de movimento, pode ser menor. Também vou colocar no ângulo horizontal e vou dar um OK. Como está dentro de um objeto inteligente, igual quando a gente insere qualquer imagem no Photoshop, fica no objeto inteligente. Se você clicar aqui embaixo, você vai expandir os filtros de inteligentes, que inclusive você pode, através da máscara de camada, pega o pincel na cor preta e esconda onde você não deseja mostrar esse efeito de movimento. Eu vou deixar apenas nas bordinhas aqui, ó, a parte mais central, quero que fique bem nítida, para que o cliente veja em detalhes a pizza. Ó, apenas nos ladinhos fica esse desfoque de movimento. Se você não sabe como utilizar a máscara de camada, não está entendendo o conceito também de preto e branco, curso completão de Photoshop para iniciantes na loja Photoshop, ou também tem vídeos mais introdutórios aqui também no canal PSI, comentando sobre máscara de camada, e vou deixar linkado no card aqui em cima, não tem desculpa para você não aprender. Agora, para deixar algo mais personalizado, eu pensei, fica legal colocar meio que tipo um quadrinho, uma letra mais chalkboard lá na parte de trás, né? Porque pizzarias ou restaurantes em geral utilizam bastante disso. Eu procurei uma lousa, ó, vou abrir até ela clicando com o botão direito do mouse e abrir com o Adobe Photoshop. No próprio, ó, dá até crédito aqui para a marca Souza, Lousa Souza, cabeleleira Leila. E eu vou selecionar aqui a ferramenta de letreiro retangular para recortar, tirar esse fundo branco. Como ele é retangular, então fica fácil, ó. Então clicando lá em cima, arrastando lá embaixo, Ctrl C para copiar. Volto aqui no meu documento e embaixo, só da pizza, apenas acima do background, vou dar um Ctrl V para colar, para ele ficar lá atrás, ó. Então Ctrl T, Alt, diminuo proporcionalmente do tamanho que eu preferir. E eu também não gosto de deixar tudo certinho, tudo retinho, que eu acho que a arte não fica dinâmica, não passa uma sensação legal, assim. Eu acho que fica mais natural quando ele tem um pouquinho de inclinação. Não necessariamente em todas as artes eu faço isso, mas quando é algo mais não tão informal, melhor dizendo, fica melhor. Ó, pode rotacionar um pouquinho para cá, para lá, o quadrinho, que fica legal. E aqui eu vou colocar pizza lá no fundo. Qual fonte que eu estou utilizando? Essa fonte italiano, uma maneira. Vou deixar o link para download lá do Behance, inclusive. Para instalar a fonte é muito fácil, vai baixar o arquivo zipado, né? Extrair italiano, clica o botão direito do mouse, instalar para todos os usuários do Windows. Selecionando agora a ferramenta texto, simplesmente clique e digita, que eu vou digitar pizza. Que eu vou fazer uma arte relacionada a rodízios de pizza. Então, buscando aqui na fonte italiano. Aí, ó, show de bola, fica bem no estilo chalkboard. Então, Ctrl T para aparecer os nós de redimensionamento, Alt para aumentar proporcionalmente o tamanho do texto. Ó,
Tá ficando maneiro. Eu acho que a pizza, posso pressionar Ctrl, selecionar as duas camadas correspondentes à pizza e a sombra eu vou deixar um pouquinho mais para baixo para a gente ganhar mais espaço de informação ali, de texto aqui na parte de cima, né? Bom, agora pegar o quadro e o pizza abaixar um pouquinho mais, que eu vou colocar ainda rodízio D escrito aqui na parte de cima. E a gente já pode fazer isso. Então, vou criar uma nova camada, selecionar a ferramenta texto, clicar e digitar rodízio D. Eu vou colocar uma fonte mais cursiva. Inclusive, eu tenho uma bem maneira aqui, que é a Commerce Store, que eu vou deixar o link também para download. É Corner Store, melhor dizendo aqui, ó. Corner Store, que é essa mesmo, maneirona. Inclusive tem acentuação, show de bola. Então, ó, rodízio D, confirma na barra de propriedades, vou dar um Ctrl T, aumentar proporcionalmente aqui também. E posso até deixar aqui em cima, ó, seguindo o mesmo alinhamento dessa parte de cima do quadrinho aqui. Para não deixar branco também a gente pode colocar alguns estilos de camada muito interessantes aqui nesse rodízio D. Ó. Dá 2 cliques ao lado da camada para abrir a janela de estilos de camada. E vamos começar colocando aqui, por exemplo, uma sobreposição de degradê. Eu criei esse degradê de uma maneirão e vou te mostrar como. Você pode clicar aqui ó, em degradê, antes já coloca ó, de maneira linear, modifica o ângulo de acordo com o que está o ângulo aqui do seu texto, né, da sua fonte digitada. Eu deixei um pouquinho inclinado. Então vou deixar um pouquinho inclinado aqui também, porque eu vou deixar como se fosse um brilhozinho, ó, passando pela letra. Então aqui acho que um 93, 94 vai ficar maneiro. Dando um clique aqui então no degradê, você pode criar o seu degradê também da maneira como você preferir. Normalmente vem apenas 2 degradês. Eu vou salvar esse aqui ó, como rodízio pizza. Salvar aqui esse degradê, apenas para a gente voltar. Mas eu vou te mostrar como que você pode criar do zero também, ó. Por exemplo, em básico, você vai ter um degradê básico. Simplesmente clica aqui embaixo, modifica a cor para começar o seu degradê, dá um OK. Aqui, por exemplo, vim com o conta-gotas, selecionei uma cor inicial e você pode ir criando novos pontos aqui também no meio, ó. Por exemplo, aqui eu quero que seja mais clarinho. Então eu pego e venho e seleciono uma região mais clara aqui, modificando tanto matiz e saturação, ó. Aqui eu já quero que seja um pouquinho mais laranjado do que avermelhado, né? Ó, dá um OK. E digamos que aqui para finalizar eu quero a mesma cor. Então posso copiar o código hexadecimal aqui e clicar na caixinha de baixo para modificar a cor lá da frente também. E de maneira muito simples, ó, a gente já criou um degradê bem parecido com o que eu tinha ali no início. Massa, né? Caso você queira fazer um curso completão de criação de artes para mídias sociais, confira o primeiro link aqui embaixo na descrição, lojaphotoshop.com.br, e eu te espero lá para a gente dominar as principais técnicas de criação de artes para mídias sociais. Outras coisas que a gente pode colocar aqui também, que eu estava vendo, uma sombra externa, vou dar até um OK, fechou aqui meu degradê, vou colocar uma sombra externa para ele ficar projetado e ficar mais legível aqui também, não ficar pegando muita informação lá do fundo. Modo de cores, aqui eu vou pegar também através do próprio quadro, posso selecionar aqui uma cor parecida e arrastar aqui para baixo sem eleitor para deixar ele mais escuro. Opacidade em 100%, modo de cores normal, só tira um pouco aqui ó, da distância para baixo para conseguir esse destaque que eu mencionei e deixar mais destacado lá do fundo. E eu posso até criar uma nova sombra projetada clicando no maisinho, selecionar tanto faz a de cima aqui de baixo e tirar um pouquinho da distância, aumentar o tamanho para ele deixar mais suave, veja só. Então ele vai começar a pegar da fonte geral e vai deixando mais suave. Também apenas para deixar um ganho um pouco maior do fundo, um destaque um pouco maior do fundo, com a mesma cor. E para finalizar ainda eu achei bem maneiro um efeito de sombra interna que eu coloquei dentro do modo de superexposição de cores mais escura aqui, ó, voltado para o preto mesmo e dando um OK. Se eu modificar aqui ó, a distância, veja que ele vai colocar de maneira super exposta, vai contrastar o preto com as demais cores que a gente fez no degradê. E vai ficar uma cor bem intensa, bem bonita aqui na parte de baixo. Aumenta só um pouquinho aqui do tamanho para ele deixar mais difuso. E colocando a distância, agora só regulando o ângulo, eu tiro aqui, desmarco a utilização de luz global, porque a gente consegue mexer de maneira individual apenas na sombra interna. O ângulo, né, de como que será afetado. E aqui você pode aumentar um pouquinho mais, para dar esse efeito um pouquinho mais quente na parte de baixo.
ou lateral, como você preferir aqui no caso. Feito isso, já pode dar um OK. Veja que saiu de uma fonte totalmente simples, brancona, para um efeito de estilo de camada bem interessante e condizente, né, com a arte. Outra coisa que eu mencionei para a gente colocar um brush ali no fundo, no solo, a gente pode fazer isso instalando uns pincéis bem maneiros, que eu também vou deixar o link da descrição, aqui na descrição de onde que eu encontrei esses pincéis com os créditos. Você vai baixar e extrair o arquivo PSD aqui, ó, na verdade o arquivo ABR, que são os ponteiros de pincéis do Photoshop. Apenas dando 2 cliques nesse arquivo ABR já vai estar instalado no seu Photoshop. Caso não esteja, você pode vir aqui na ferramenta pincel, abrir as opções de pincéis, engrenagemzinha e importar pincéis, e você encontra aquele mesmo arquivo ABR onde você extraiu aí no seu computador. Você vai encontrar essas fumacinhas, ó, maneiras para serem utilizadas aqui na nossa criação. Colocar um efeito para dar um ganho ainda mais realista, para mostrar que a pizza está quentinha também saindo do forno. E com outro ponteiro de pincel eu vou colocar uma base, um fundo. Vamos começar pela base e depois a gente cria esses efeitos de fumaça ali. Eu vou disponibilizar esses arquivos da base também. Você faz da mesma forma. Eu vou disponibilizar em um único arquivo ABR para você instalar tanto a base quanto as fumacinhas. Por exemplo, eu curti essa base aqui, ó. Eu vou deixar tanto a opacidade quanto o fluxo em 100%. Vou criar uma nova camada em cima aqui do background. Clico o botão direito do mouse, na verdade pressiono o Alt, clico com o botão direito do mouse e arrasto para a direita para aumentar. Ou tecla abre e fecha colchetes, aumenta e diminui também. Ou clico o botão direito do mouse, vem aqui em tamanho, aumenta e diminui. E aqui você pode colocar um fundo já para nossa base aqui, ó. Como mencionei, você pode dar vários cliques aqui e fazer essa criação, porque o ponteiro do pincel ele é meio transparente, ó. Você pode aumentar, achar um tamanho ok e faz a criação. Ó, com 2, 3 cliques já consegui fazer uma base aqui. Já ficou com um chão a nossa arte. Se pode deixar ou não, é totalmente opcional. Como eu joguei em cima do background, o background vai ficar passando apenas lá onde é o preenchimento de degradê da nossa arte. E aqui eu posso até abrir o degradê para que ele fique mais visível. A gente pode aumentar um pouquinho a escala, mais visível onde é a parte clara, para onde está saturado. Ele não estava mostrando muito isso, ó. Agora está um pouquinho mais. Finalizações, como coloquei também artes mais próximas, mais distantes e com um efeito de desfoque naquela arte lá do curso de introdução de artes para mídias sociais, a gente pode fazer aqui também. Separei alguns pedaços de pizzas para simular o rodízio, né? Então aqui ó, já está em PNG, clicando, arrastando no Photoshop, soltando, aumentando aqui na base. Você pode posicionar, por exemplo, uma de um lado, outra do outro aqui, ó. E colocar também o mesmo efeito de desfoque gaussiano. Deixar aqui um pouco menos. Dar um OK e colocar também um filtro de desfoque de movimento para dar aquela simulação de velocidade aqui. E vou colocar no mesmo ângulo que a pizza tá, como ele está meio na diagonal, eu modifico aqui, ó, através desse painelzinho gráfico, OK? E a distância é o quão desfocado esse movimento estará. E dou um OK. Confirmando aqui, eu vou colocar o outro pedaço lá do outro lado. Então, colocando aqui, arrastando no Photoshop. Posso deixar ele grandão, menor, aí como você quiser. Opa, que deu uma travadinha. E para facilitar, ó, você pode pressionar Alt e clicar nesses filtros inteligentes, como já está dentro do objeto inteligente, quando a gente insere no Photoshop, que você pode inserir assim, ou vir colocar em arquivos, colocar incorporados, você insere da mesma maneira. Você pode pressionar Alt, clicar e arrastar o filtro inteligente. De maneira rápida você cria e duplica esses desfoques. E você pode, clicando aqui embaixo, alterar também, por exemplo, o desfoque do movimento. Dá 2 cliques nele e altera o ângulo aqui, ó. Como aqui está vindo do outro lado, eu vou alterar o ângulo de onde está vindo. E vou dar um OK. Aqui o desfoque gaussiano. Posso dar um OK e aumentar ou diminuir esse desfoque também, de maneira individual, nessa outra arte. Ou como mencionei, se quiser deixar grandão aqui, ó, como se estivesse bem mais próximo da lente também, da tela, da foto,
também fica maneiro. Para finalizar, você pode colocar também um contato de onde que a pessoa pode obter mais informações. Eu selecionei um íconezinho para destacar ainda mais essa parte do contato. Se eu não me engano é esse daqui o ícone, exatamente. Ó, clicando, arrastando no Photoshop e soltando para inserir, diminuo, deixo ele bem pequenininho, apenas para deixar como uma informação extra para a pessoa passar o olho e ver, opa, aqui tem mais informação. Complementar de um site, por exemplo, pega a ferramenta texto, clica e digita um site, o Instagram daquela loja, daquela pizzaria no caso, né? Nome da pizzaria.com.br, confirmo na barra de propriedades, vou selecionar aqui mais cores, vou modificar, vou encontrar um marrom aqui também para eu colocar na parte de baixo. Vou modificar a fonte, deixar mais legível, já que vai ficar bem pequenininha. Então posso colocar uma Montserrat, uma Open Sans, uma Roboto, qualquer fonte desse tipo vai ficar maneiro. Ou você pode selecionar apenas aqui ó, o domínio e deixar dentro de uma família de fontes mais encorpada, bold. Diminuir o tamanho do texto, deixar mais espaçado as letras aqui também vai ficar legal, ó. E deixe como destaque lá na parte de baixo o íconezinho da pizza, pode dar 2 cliques, colocar uma sobreposição de outra cor, por exemplo, pode ser até um laranjinha para dar mais destaque ainda na parte de baixo. Pressiona Ctrl, seleciona as duas camadas, Ctrl G, coloca lá rodapé. Com isso, modificando a pasta, você consegue uma centralização mais fácil dos documentos. E eu vejo que está muito para baixo aqui, ó, está muito apertado essas informações, então a gente pode subir tanto a pizza e todos esses outros elementos para deixar um pouco mais para cima. Então, ó, clicando nessa camada da pizza, ou nessa aqui talvez nem seja necessário, apenas aqui ó, na parte da pizza e do quadro lá atrás, pressionando o Shift, eu vou vir até as informações necessárias para subi-las um pouco mais aqui na nossa arte. E deixar um pouco mais de respiro aqui na parte de baixo, né? Conseguir distribuir as informações de maneira mais proporcional na nossa cena. E de maneira muito simples, veja que top quem tem uma criação de uma arte para outro nicho, mais ou menos com os mesmos conceitos, utilizando algumas técnicas extras, um pouco diferente, apenas para adaptar aqui no caso para um rodízio de uma pizzaria. E para finalizar aqui ainda, turma, a gente pode colocar como se fosse uma fumacinha, aquele bafinho saindo da pizza quente aqui, ó. Por exemplo, você pode selecionar a camada dela, já criar uma nova camada aqui em cima. Então cria uma nova camada aqui em cima, seleciona a ferramenta pincel e aqui a gente vai importar uma categoria de pincéis aqui que remetem a essa fumacinha. Ó, dando 2 cliques aqui você vai extrair esse arquivo zipado e é o arquivo ABR que é correspondente a esses ponteiros de pincéis. Basta dar 2 cliques nele, já vai abrir o Photoshop que estará instalado para você utilizar. Arrasta lá para baixo que você vai encontrar a pastinha. Ó. Então expandindo a pasta, você tem todos esses ponteiros aqui para utilizar. Vamos escolher 2 deles. Um eu vou colocar como se ele fosse mais nítido e outro um pouquinho mais desfocado. Encontra a opção que for do seu agrado aí. Vou escolher esse segundo aqui para fazer um teste. Na cor branca. Ok. E eu vou diminuir, né? Alt, clico o botão direito do mouse e arrasto para a esquerda para diminuir o tamanho dele. E vou encontrar um posicionamento. Acho que aqui ficou maneiro. Eu vou renomear aqui para Fumacinha 1. Clico o botão direito do mouse, vou converter em objeto inteligente, porque eu vou colocar aqueles desfoques que eu mencionei. Então, filtro, desfoque gaussiano, e esses desfoques ficarão editáveis logo aqui embaixo da camada, por estar em objeto inteligente. Aqui eu vou colocar um desfoque menor, então vou colocar ali uns 2 pixels mais ou menos, dar um ok. E agora vou criar mais uma camada, pegar uma outra variação da fumaça aqui e deixar um pouco mais desfocada ainda. Só que agora eu vou pegar uma fumaça um pouco mais intensa para colocar no restante da imagem. Essa daqui, ó, por exemplo. Também vou diminuir, encontrar um tamanho ideal. E aplicar ali na imagem. Daí agora eu vou fazer aqui a fumaça 2, renomeando. 2 cliques sobre o texto, fumaça 2. Clico o botão direito do mouse, converto em objeto inteligente. Filtro desfoque gaussiano, só que agora maior. Um 13, um 10 para ficar geral assim, ó. É detalhe que se quiser colocar, coloca. Se não quiser, não põe, é opcional. E aqui é o fumaça 1, caso você queira baixar até um pouquinho a resolução, a opacidade, para ficar mais suave ainda,
faz também que fica maneiro. Dá apenas um destaquezinho, né? Algo a mais ali, não fica tão forçado. Show? Curtiu a aula? Se você quiser mais conteúdos relacionados a esse tema, deixa aqui embaixo na descrição, nos comentários, né? Na descrição você não tem como editar. Deixa aqui embaixo nos comentários, deixe seu like, gostei, inscreva-se, entre pro time, ativa o sininho, compartilhe esse vídeo com a galera, enfim, todos esses pequenos detalhes ajudam o canal a se manter ativo aqui no YouTube por muito tempo. Agradeço a todos vocês que interagem dessa forma. E caso você queira fazer o curso completão de artes para mídias sociais no Photoshop, primeiro link aqui embaixo na descrição, lojaphotoshop.com.br. Te espero lá. Valeu e até a próxima!